que a gente recomenda muito que vocês possam acessar a página e fazer as comparações, né, com as soluções aí de backup e proteção de dados. Acho que é interessante porque vocês vão ter lá nesse link informações dos próprios usuários. Ninguém melhor do que o usuário para dizer qual é a experiência que ele tem com uma ferramenta. Vamos lá. Travou? Foi. Alguns números adicionais. 83% hoje da Fortune 500 já são clientes Vim, e desses clientes, mais de 27 mil são empresas com mais de 5 mil funcionários, ou seja, né, o segmento enterprise aí, onde realmente a nossa solução consegue escalar dentro das necessidades desses segmentos. Estamos em 160 países fisicamente, com mais de 4 mil colaboradores, e um número interessantíssimo que a gente traz é a quantidade de clientes que nós temos hoje globalmente. São mais de 375 mil clientes. Quando a gente traz isso para o Brasil, nós já ultrapassamos a marca dos 3 mil clientes em diversos segmentos e, novamente, diversos segmentos do setor de saúde. Faturamento, ano passado nós tivemos um faturamento de $1 bilhão, e o que é interessante falar, Vim é 100% software, então pouquíssimas empresas que são 100% software conseguem atingir essa marca de 1 bilhão em faturamento, e nós conseguimos atingir essa marca aí no ano passado, e é um motivo de muito orgulho para nós. Com relação ao Net Promoter Score, tá? Isso é algo que é importante a gente apresentar para vocês. Não sei se todos conhecem, mas o Net Promoter Score ele traz informações de satisfação e possibilidade de recomendação de um produto ou serviço. E se vocês derem uma olhada, ele vai de menos 100 a mais 100. Vim possui hoje no mercado de backup 75 pontos. Se a gente for olhar a média de TI, né, para backup, a gente vai verificar ali na casa dos 20, 21 pontos. E o Vim possui mais 75 pontos em avaliação. Quando a gente traz para a América Latina, esse número fica ainda melhor, ele vai para mais 86. Então, esse é um número interessante para compartilhar com vocês. Com relação a crescimento, tivemos aí um resultado recente, né, pelo IDC, que mostrou as empresas que cresceram, né, nesse primeiro semestre. Vim foi a que mais cresceu, esse cenário super desafiador, né, com relação à pandemia e tudo que a gente vem enfrentando nesse ano de 2020, mas ainda assim, dentre todas as empresas do segmento, Vim foi a que teve o maior crescimento consecutivo. Então, esse é um motivo também aí de bastante orgulho. E só para fechar essa parte institucional, que é super importante de compartilhar com vocês, pessoal, Vim esse ano foi nomeada, né, está aí dentro da Cloud 100 da Forbes, fomos nomeados, e é interessante porque as empresas que são selecionadas para esse tipo de nomeação, elas são elencadas por conta de crescimento, vendas, valores e cultura. Então, esse é um ponto interessante aí para destacar para vocês. E Gartner, que sempre, né, acaba sendo aí utilizado como referência para avaliação das soluções, fomos novamente classificados, né, nos quadrantes de líderes pelo 4º ano consecutivo, só que dessa vez na mais alta posição para habilidade de execução. Então, esse é um motivo aí de bastante orgulho para nós também, que vale apresentar para vocês. Mas vamos lá, vamos falar de como a Vim pode apoiar o setor de saúde, como as nossas soluções conseguem ajudá-los nisso. E a verdade é que eu, particularmente falando, eu não vejo hoje um segmento que leve, né, que precise tanto da tecnologia, porque está lidando com vidas, né? Se uma caixa de e-mail para, se um data center tem um problema, obviamente o risco, né, é grande, né, de perda financeira, mas quando a gente está falando de vidas envolvidas, eu acho que isso acaba ficando muito mais crítico. Então, a nossa missão aqui é justamente fornecer soluções para que as empresas possam avaliar como melhor tratar essas vidas, como investir naquilo que é necessário e não fazer com que a tecnologia seja ali um fardo, um peso, mas para que ela trabalhe a favor do dia a dia, né, para que essas operações elas aconteçam. Então, falando um pouquinho em termos de desafios do setor da saúde, né, o que nós hoje entendemos, obviamente aqui a gente vai passar, né, um overview, depois vai ser um prazer poder falar com vocês individualmente, entender aí as necessidades para que a gente possa explanar isso um pouco mais. Mas o que nós vemos hoje aí de desafios nesse setor, primeiramente, né, as integrações que são necessárias dentro de um ambiente de TI, especificamente no setor da saúde. Então, a gente lida com diversos sistemas diferenciados que precisam de integração, que precisam de proteção, e como fazer isso de uma forma simples e fácil. Então, isso acaba sendo um desafio muito grande.
A legislação própria, né, que o setor de saúde hoje possui, então tem as suas especificidades e a gente precisa tratar isso aí com muito cuidado, e a própria LGPD, né, que é um tema aí super crítico, super quente e que a gente também consegue ajudar nessa jornada, justamente para endereçar. E aí, o que nós temos? Nós temos um approach principal, né, onde a gente vai passar aqui hoje para vocês algumas questões com relação ao backup and recovery, que é algo super importante, né? Não basta a gente ter o backup, você tem que ter a garantia dessa recuperação, a própria recuperação rápida e o backup imutável, onde a gente acaba relacionando diretamente com as questões de ransomware e LGPD, e migração simples, failover e failback, para justamente você possa garantir a disponibilidade aí dessas informações, desses sistemas que são tão críticos e que a gente precisa ter histórico para garantir esse trabalho do dia a dia das equipes que estão aí relacionadas. Então, primeiramente, backup and recovery. Quando a gente fala de backup and recovery com a Veeam, a gente está falando de uma solução que é extremamente simples, confiável, fácil para implementar e escalável para qualquer plataforma. E quando a gente está falando da área de saúde, que possui vários sistemas críticos e muito específicos, é justamente isso que a gente precisa levar para vocês e entregar, né? Algo que seja simples e integrável aí com tudo que vocês possuem. Outra coisa, proteção para a nuvem. Veeam possui essa integração hoje nativa com diversas nuvens de mercado, entre elas AWS, Azure, VMware Cloud, IBM Cloud. Na nossa versão 11 do produto que vai ser lançado agora no final do ano, começo do ano, a gente vai ter inclusive novidades aí nessa área de nuvem, então fiquem ligados que acho que vai ser bem interessante. E um ponto que é importante é a gente comentar que Veeam é totalmente agnóstico a hardware. Ou seja, você consegue aproveitar investimentos que foram feitos no passado, né? A gente sabe, investimento em TI ele precisa ser muito bem avaliado. Então, você precisa justificar aquilo que está sendo adquirido, aquilo que está sendo colocado no ambiente, e a gente valoriza muito essa possibilidade do cliente poder aproveitar os investimentos que já foram feitos no passado para poder melhorar e deixar o ambiente ali preparado para os desafios desse dia a dia. Então, isso significa que você tem essa autonomia de escolher o hardware que você quiser, o vendor que você quiser e também aproveitar o que você já tem em casa, porque o Veeam é 100% software, a inteligência está no software, então essa é mais uma facilidade justamente para que você possa gastar o mínimo possível, mas necessário, mas deixando para investir outras coisas no que acaba sendo mais importante, né? E não com atividades rotineiras, com sistemas rotineiros que precisam simplesmente trabalhar ao seu favor. Então, esse é um ponto também interessante. A recuperação rápida e o backup imutável, né, que a gente tinha comentado. Então, com poucos cliques, você ter a possibilidade de restabelecer essas aplicações no momento crítico, isso é extremamente importante, né? Você não tem tempo a perder. Um acesso a um prontuário, por exemplo, não dá para você ficar 3 dias sem o acesso. Você precisa saber o que está acontecendo ali, quais são as informações, qual o medicamento, qual o histórico daquele paciente. Então, essa recuperação rápida é essencial. Baixe o RPO e RTO. Então, não sei se todos são familiarizados com essas siglas, mas basicamente o RPO e o RTO está falando da quantidade de dados que você pode perder numa parada e o tempo em que você fica fora. O que é aceitável? Qual é o SLA que você tem? Com o Veeam você consegue ter o mínimo dentro daquilo que você busca, né? Então, você consegue ter a certeza de que você vai perder pouquíssimos dados ou 0 dados, e o tempo de recuperação vai ser muito rápido, então você não vai acabar ficando fora, você não vai acabar ficando longe disso. A proteção de dados contra ransomware. Deixa eu só dar uma olhada para ver quanto tempo que eu tenho aqui ainda, porque eu também não quero ultrapassar o tempo aí dos meus colegas que vão apresentar hoje, tá? Então, ransomware também é algo que a gente consegue justamente proteger por conta dessa questão desse backup imutável. Então, se alguém tenta, né, algum hacker tenta fazer esse acesso para buscar os seus dados, com o backup imutável da Veeam, você tem essa garantia de que você vai conseguir retornar ao teu ambiente sem essa perda de dados ou essa mudança nos dados que você possui, certo? Vamos lá. Migração simples, failover e failback. Então, poxa, né, quando a gente fala em data center, essa questão de testes, de replicação, de virada de ambiente, sempre é algo crítico que tem que ser muito planejado.
Com o Vim, é muito fácil, é muito simples você fazer esse tipo de migração. Seja ela uma migração real, que você precise fazer aí do data center como um todo, seja ela um teste. Então, com o Vim, você consegue fazer isso de forma simplificada, seja de todo o ambiente, seja dele parcial. Então, isso é algo que ajuda, né, te dá as garantias de que você vai ter sucesso nessa migração. Outra coisa que é importantíssima, minimizar o tempo das equipes de TI. Então, normalmente as equipes de TI são bastante enxutas, né? Então, quanto menos tempo essas equipes passarem tendo que ficar ali trabalhando em certas atividades, né, em certas soluções, mais tempo para trabalhar em inovação e para olhar aquilo que é realmente importante, né? Entender aí o que pode ser feito de novidades, de inovações que podem ser trazidas. Então, a gente entende que uma solução de backup, de disponibilidade, ela precisa trabalhar sozinha, entre aspas. Então, é isso que o Vim promove também. Questão de migração para fluxos de trabalho acaba estando envolvido nisso também. E a gente falou até agora, né, de ambientes de data center, de VMs, de ambientes físicos e todos os demais sistemas que nós temos, mas quando a gente fala do Office 365, o Office 365 acaba sendo também aí uma realidade, né, principalmente com essa utilização cada vez maior de nuvem, né, de ambientes em cloud, soluções que não estão on-premise, a gente precisa olhar para o Office 365 de uma forma carinhosa, vamos dizer assim, né? Não é porque essa solução ela está na nuvem, é que ela está protegida. Ela está, né, o serviço está rodando de fato na nuvem. Porém, é algo que precisa ser pensado porque pode acontecer algum tipo de código malicioso para fazer um acesso, um uso indevido de um próprio usuário, né? Às vezes alguém ali com uma atitude ruim que pode tentar fazer exclusão de dados ou qualquer outra coisa para prejudicar a empresa. Acidentes, né? Acidentes acontecem, então você vai lá e deleta uma pasta e não percebe que deletou e só vai descobrir isso depois de 3 meses, enfim, você acaba perdendo esses dados. Então, o Office 365, né, nós temos uma solução justamente para garantir a proteção desses dados hoje que rodam no Office 365. Então, Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive e também o Microsoft Teams, que tem sido muito utilizado aí nessa pandemia, né, por conta das atividades de home office. Então, a gente percebe que essa solução especificamente acabou virando ali um file server, né? Tudo é colocado dentro do Teams, então cada vez mais existe a necessidade de você se preocupar em proteger também esses dados que estão no Office 365, e a Vim tem solução para isso, né? Então, é importante se preocupar com esses backups também, né? Algo que muitas vezes a gente pensa que está seguro, né? Poxa, a Microsoft está garantindo. Existem as vírgulas, existem as letras miúdas, então é importante que a gente olhe, né? E tenha essa atenção também. Com relação à parte de histórias de sucesso, né, no segmento de saúde, nós trouxemos hoje 2 casos para vocês, que depois a gente pode compartilhar com mais detalhes, né? Enfim, provavelmente alguns de vocês até já viram esses casos ou conhecem, né, os clientes, têm algum contato aí dentro da área, mas o primeiro deles é a Unimed Ourinhos, né, que hoje utiliza a Vim, está extremamente satisfeita com a solução que vem sendo utilizada, em termos aí de conquistas, de ganhos, justamente foi possível reduzir 50% em termos de compressão de dados, ou seja, 50% menos necessidade de espaço de armazenamento que foram economizados aí com a nossa solução. Isso porque o Vim, eu falei que é 100% software, e ele possui toda a parte de desduplicação e compressão inline, tá? Diretamente na ferramenta. Então, isso faz com que você tenha justamente essa possibilidade de utilizar cada vez menos hardware, porque a ferramenta vai trabalhar a seu favor e vai te permitir, de fato, ter uma economia significativa, novamente, não somente nos custos de equipe, de pessoal, mas também com hardware, né, que é extremamente importante. E aí, o que eles tinham de desafio, né? Primeiramente, ataque cibernético, esse é um ponto que a gente vê que é cada vez mais uma preocupação na área, né? E em todas as demais também, né? A gente tem visto aí a quantidade de ataques que acontecem, roubo de dados, então é necessário que você tenha essa prevenção, né? Uma cópia de segurança das suas informações, seja num outro data center, seja em nuvem, né? De forma estratégica para que você possa se prevenir.
E aí, o que foi utilizado como solução? Né? O Vim Availability Suite, que é uma suite que nós temos, numa outra oportunidade a gente fala mais detalhes a respeito, e também o Vim Cloud Connect. E esses foram os resultados que a Unimed Ourinhos conseguiu atingir. Né? Então, além dessa compressão de mais de 50% dos dados, o backup começou a ser feito diariamente, tanto na infraestrutura local, como uma cópia de segurança na nuvem, né, que é extremamente importante que você tenha essa cópia, não trabalhe somente com os dados localmente, e, além disso, a velocidade de recuperação nessa disponibilidade de dados. Então, poxa, precisei recuperar uma máquina que eu perdi. Com poucos cliques, você consegue ter o seu ambiente novamente disponível, a sua máquina disponível para que você possa ter acesso às suas informações. E para fechar, um último caso, que é o caso do Hospital das Clínicas, onde nós conseguimos reduzir, né, juntamente ao hospital, com o uso do Vim, 50% da janela de backup e avançar com mais disponibilidade na TI. O desafio lá, mais uma vez, questão de prontuário eletrônico, que eu acho que acaba sendo aí um desafio geral, né, no setor, no segmento, e, de novo, indisponibilidade, vulnerabilidade é algo que não poderia acontecer. Então, a gente colocou a solução de Vim Backup e replicação, e aí eles conseguiram justamente essa redução no tempo da janela de backup, maior do que 50%, um restore de 18 servidores em cerca de 30 minutos, né? Então, assim, muito mais agilidade para o ambiente de TI e facilidade nessas operações. Então, estou dentro do meu tempo, tá? Gostaria, né, de agradecer vocês aí pela oportunidade, por estarem aqui nos acompanhando. Enfim, são diversos clientes, são diversas possibilidades aí de conversa que a gente pode ter futuramente para entender as necessidades aí de cada um, mas basicamente nós estamos hoje preparados com o nosso portfólio para justamente ajudá-los aí nessa jornada, para garantir que vocês continuem tão lindamente salvando vidas e melhorando aí justamente essas possibilidades aí de prover esses serviços com o maior cuidado possível. Tá ótimo? Obrigada aí pelo tempo de vocês, fico à disposição para perguntas. Muito obrigada aí pela oportunidade, time ABED. Agora acho que passo para o Rodrigo a palavra. Nós que agradecemos, Daniela. Excelente apresentação. Ficou bem claro aí para nós a forma como você falou realmente desses impactos que realmente Cloud e Data Management causam aí, né, no segmento de Healthcare. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Imagina, obrigado. Passaremos agora para o próximo tema. Vou convidar aqui o Yuri Souza. Ele é especialista em segurança da informação da Trend Micro. Também possui aí uma larga experiência, 15 anos de experiência em tecnologia e segurança da informação. E ele vai falar para nós debaixo do seguinte tema: Cybersecurity, risco, visibilidade, proteção e o desafio orçamentário. Yuri, por favor. Muito obrigado, Rodrigo. Vocês me ouvem bem, né? Sim. Maravilha. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado aí ao time da ADD pela oportunidade. Eu sou Yuri Souza, trabalho na Trend Micro Brasil, tá? Então, a gente escolheu aqui esse tema e a gente buscou ser bem cirúrgico ao tratar de um tema que pode ir daqui até aqui, passando por milhões de pontos de componentes. Nós buscamos uma forma de ser cirúrgico para trazer um conteúdo relevante para vocês, focado nos desafios que vocês possuem no dia a dia, tudo bem? E para falar um pouco sobre isso, vamos fazer um pequeno exercício aqui, todos nós em conjunto, né? Como era a área de segurança de TI 10 anos atrás? Para quem tiver mais de 5, 8 anos trabalhando com essa área, né? Então, quando eu comecei aí há 12, 15 anos atrás, e eu visitei pela primeira vez alguns hospitais, eu me lembro que boa parte dos desafios de TI eles eram mais básicos, relacionados com conectividade, com sistemas, etc, etc. E provavelmente muitos de vocês estejam se lembrando de como alguns desafios eram gigantescos 10 anos atrás, né? E por que eu comecei essa apresentação com esse exercício junto a vocês? Porque a área de saúde ela vem passando por uma grande transformação digital junto com outras áreas. Se a gente puxar um pouco da memória, talvez essa transformação tenha demorado um pouco mais que outras áreas, né? Mas ela vem trazendo aí informações de médicos e de pacientes, fazendo com que ela seja cada vez mais onipresente, né? Então, 10 anos atrás, você imaginar um médico atendendo um paciente de forma remota era impensável, só se falava disso em relação ao futuro. E hoje é uma realidade em alguns casos.
Então, quer dizer, cada vez mais é necessário ser onipresente. Quando a gente fala dos equipamentos, cada vez mais eles são digitais, cada vez mais eles precisam se comunicar com servidores, com ambientes em nuvem, ou com o médico que está na casa dele, né? Então, toda essa transformação, todos esses requisitos, que muitas vezes caem no colo de vocês que estão aí suportando todo esse ambiente, eles vêm gerando uma série de desafios e vêm aumentando a área de exposição que um hospital, uma instituição de saúde fica exposta. Então, quer dizer, existe uma dependência gigantesca hoje da área de saúde em si, dos equipamentos, dos médicos, dos pacientes, em relação à tecnologia da informação e, consequentemente, a área de exposição, o tipo de dado que pode ser exposto é maior, né? Quando a gente vai para prontuário eletrônico, tudo que a gente precisa fornecer para o médico-paciente, isso faz com que também cada vez mais dados pessoais estejam armazenados ou estejam expostos dentro do ambiente público, né? Coisa que não era 10 anos atrás. Então, 10 anos atrás, o risco de um prontuário sair do ambiente de um hospital era mínimo ou inexistente, porque não existia comunicação com o ambiente externo. Mas hoje em dia isso existe, né? Então, quer dizer, os desafios eles estão relacionados com, primeiro, as informações quase sempre estão online ou elas precisarão estar online, tá? Então, quando elas não estão ainda, provavelmente daqui 2, 3 anos pode ser que seja necessário. Outro ponto é, muitos equipamentos são muito antigos, muitos servidores são muito antigos. Então, a gente tem servidores rodando versão, por exemplo, do Windows 2003, que não tem suporte oficial da Microsoft. Então, isso gera uma exposição natural daquele equipamento. E isso faz com que a área de exposição também fique maior, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade, o impacto de uma vulnerabilidade 10 anos atrás era 1. Aquele mesmo impacto hoje, ele é multiplicado por 1000 ou por 100 mil. Então, quer dizer, cada brecha que existe num servidor, né, ela pode ser a porta de entrada de uma ameaça. E aí a gente passa por um ponto que talvez seja um dos calcanhares de Aquiles, né? Porque quando a gente vai num grande banco, numa grande instituição, você tem muitas vezes 1.000, 1.500, 2.000 pessoas para cuidar da área de TI e muitas vezes times de centenas de pessoas específicos para trabalhar a segurança da informação. Então fica muito mais fácil você proteger o seu ambiente quando você tem recursos amplos, né? Que não é o caso, muitas vezes, dos times de TI, de segurança de TI da área de saúde. Então, esse acaba gerando um desafio muito grande para vocês, né? E o último ponto é, muitas vezes a segurança da informação é vista como um custo, né? Um custo sem benefício, digamos assim, né? Eu já ouvi isso de muitos clientes, né? Então, como conseguir lidar com todos esses pilares, reduzir a área de exposição, proteger, muitas vezes com limitação de orçamento, né? Então, a gente trouxe aqui nesse tema, nessa apresentação, todos esses pontos, com o objetivo de dar algumas sugestões para apoiá-los no dia a dia. E, eventualmente, se vocês quiserem aprofundar depois mais o tema, obviamente nós, da Trend, junto com a ADA, podemos apoiar muito vocês, tá? Então, quando a gente fala sobre ataque cibernético, pessoal, a gente está falando muito sobre desafio orçamentário, tamanho de time, etc. Muitas vezes o board, a diretoria, a alta gestão das instituições de saúde, elas não têm a visibilidade que um cyberataque hoje é classificado pelo Fórum Econômico Mundial como uma das maiores ameaças à economia, tá? Então, assim, o investimento das empresas na área de segurança, ele vem aumentando quanto mais casos públicos de vulnerabilidades ou de vazamentos de dados ocorrem. Então, toda vez que um cliente me pede apoio para justificar um projeto de segurança, um dos pontos que nós da Trend ajudamos é justamente conscientizar o board e a diretoria do tamanho do risco que eles têm ali. Porque em todos os casos que eu trabalhei no passado de incidentes, sempre eu tive como retorno da diretoria das empresas algo do tipo, poxa, mas se eu soubesse que o risco era desse tamanho,
Se eu soubesse que a perda financeira seria tão grande, eu teria investido num projeto antes. Então, quer dizer, nós da Trend, junto com a ADEG, a gente se coloca à disposição de vocês para ajudá-los a justificar esses investimentos. E a gente tem um fator novo, que daqui a pouco o doutor vai explicar, que é um elemento fantástico para ajudar vocês nesse desafio, que é a Lei GPD. A Lei GPD tem componentes que você consegue mitigar pela área de segurança. Isso ajuda vocês também a justificar esses projetos. Então, só que para ilustrar, um cyberataque ele já é classificado tão perigoso, próximo de um desastre natural, tá? Então, isso ajuda a outras áreas que não são de TI a ter visibilidade do quão caro pode ser esse tipo de exposição. Já imaginaram o prontuário de alguma pessoa muito famosa, o presidente da República, um senador, vazando? Isso é uma coisa que nenhum de nós quer. Mas esse tipo de explicação para quem não é de TI é muito importante para justificar esses investimentos, tá? Então aí eu faço passo para vocês um outro desafio. Pela perspectiva de TI, né, e de segurança de TI, como que vocês acreditam que médicos, pacientes e equipamentos irão se relacionar entre eles nos próximos 5 anos? Né? A gente parar para pensar, aquilo que a gente está fazendo hoje, daqui a 3, 4 anos vai ser diferente. Então, quer dizer, se a gente não se antecipar a isso, a gente vai ficar para trás e a gente não vai fazer aquilo que a corporação muitas vezes espera da gente, que é de alinhar os riscos, alinhar as ameaças e dar opções, né? Então, quer dizer, muitas vezes cuidado hoje é importante, mas olhar para frente é fundamental, né? E ajuda também a direcionar os esforços da companhia. Então, no tema de hoje, a gente tem aqui 4 pontos, né? Que são 4 grandes desafios que vocês passam no dia a dia de vocês. Então, quando a gente fala de risco, vocês, com o apoio da ADEG, já tem que fazer algumas perguntas. Então, por exemplo, é um risco conhecido ou é desconhecido? Tá? Se for um risco conhecido, esse risco precisa ser conhecido pela companhia, isso precisa ser compartilhado para explicar o tamanho do risco. Quando ele é desconhecido, é necessário usar alguma ferramenta, alguma consultoria ou algum apoio para saber o tamanho desse risco, saber o tamanho do estrago, entre aspas, que pode ocorrer se aquilo for explorado, né? Só um detalhe, tá, gente? Daqui a pouco, para esses itens, a gente vai falar um pouco como é que a gente consegue ajudar vocês, tá? Quando a gente fala de visibilidade, a LGPD ela vai obrigar todos nós, né, todas as organizações, a ter uma explicação muito boa após um incidente. Então, será necessário ter visibilidade do que ocorreu, por quê, quando e como proteger. Então, é fundamental, existe um plano, existe recursos que provêm essa visibilidade, né? Então, eu vou passar um desafio aqui para vocês. Quando um paciente entra dentro do hospital, a gente tem um histórico de cada etapa que ele fez. Quando a gente fala de servidores e computadores de usuários, a gente precisa ter o mesmo ferramental para saber o que aconteceu e como aconteceu. Então, é fundamental vocês terem, quanto mais visibilidade, melhor. Muitas vezes, como vocês têm times reduzidos, simplesmente ter visibilidade pode gerar uma sobrecarga de dados, sem que seja possível saber o que é importante ou o que exatamente foi feito. Então, ser cirúrgico na visibilidade é fundamental também. Proteção é algo que é fundamental, mas que é extremamente facilitado a partir do momento que você sabe o risco e que você tem a visibilidade. Então, quando a gente fala de proteção, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça de pessoas de segurança de TI, ou quando ele pensa numa estrutura de segurança da informação, é a utilização de firewalls, que basicamente é uma porta giratória do banco, né? A porta giratória ali deixa, passa, etc, etc, etc. Né? Tudo bem, mas e se alguém entrou dentro do banco e pegou alguma coisa de alguém dentro do banco, né? Então, mais do que uma porta giratória, é muito importante você ter em cada ponto ali final a proteção para os riscos inerentes do que existe ali. Tá? E você ter o ferramental, né? E principalmente a sinergia dos componentes de segurança da informação que vocês possuem.
Então, nesse mundo moderno, extremamente digital que a gente tem, muitas vezes parte dos desafios de vocês é que existem milhares de fornecedores de segurança. Milhares. Então, quer dizer, como vocês têm vários desafios relacionados a orçamento, tamanho de time, etc., uma proteção sinérgica, né, uma sinergia entre componentes de segurança é fundamental para vocês terem ganho para o tamanho de times que vocês possuem. Tá? E o último ponto, que acho que é um dos principais, até que eu vivo muito no meu dia a dia, já há muitos anos trabalhando na área de saúde, é o desafio orçamentário. Né? Então, puxa, como é possível, que tipo de atividade ou de ação eu posso ter para conseguir resolver esse desafio orçamentário aí, tá ligado a cada projeto que eu vou executar? Existem várias formas de fazer isso. Primeira forma é, com risco e visibilidade, vocês já conseguem informar a companhia e muitas vezes justificar os projetos de segurança da informação que vocês vão ter. Esse é um ponto. Segundo, conforme eu citei aqui, LGPD, Fórum Econômico Mundial, os vazamentos recentes que ocorreram e que são públicos, eles conseguem ajudar vocês a resolver parte desses desafios orçamentários. Um outro ponto que um cliente, uma vez ele comentou comigo, Yuri, quando eu vejo que existe um projeto interno relacionado ao negócio, entre aspas, né, um equipamento de saúde, ou uma aplicação nova, ou ao acesso remoto, eu busco uma forma de embutir o custo de segurança da informação dentro daquele projeto, porque é fundamental e a companhia está mais aberta para o tema, o que facilita nessa questão de desafio orçamentário. Tem um último ponto que muitas vezes ajuda vocês no dia a dia a justificar orçamento, que é usar de forma inteligente o orçamento existente. Então, por exemplo, vou aproveitar agora para vender a bandeira que eu trabalho, a Trend Micro. Quanto maior consolidação de fabricantes vocês fazem, fica mais fácil operacionalmente para vocês lidarem com o único fornecedor, mas muitas vezes os fabricantes têm uma sinergia. Então, quanto mais soluções vocês buscam, vocês acabam tendo ganho de escala. Então, isso facilita, você usa de forma mais inteligente um orçamento. Um outro detalhe, vamos supor que vocês tenham um orçamento para aplicação de patches nos servidores. Muitas vezes esse orçamento, se você pegar parte dele e aplicar numa tecnologia, com o mesmo orçamento você pode ter um ambiente mais seguro e mais operacionalmente efetivo. Então, isso facilita muito o dia a dia de vocês. Quando a gente sai desse ponto, e aí vocês me perguntaram, puxa, Yuri, mas sobre a perspectiva de segurança, onde é que você acredita que seria mais efetivo a gente começar? Citei lá no início visibilidade do risco, né? Ter visibilidade desse ponto, mas em conjunto com isso, o próprio Gartner, ele recomenda que vulnerabilidade seja primeiro a preocupação de um gerente de segurança ou de alguém que trabalha com a área de segurança. Então, esse é um ótimo ponto de começo. E como é que a Trend e a ADED conseguem ajudá-los hoje? Primeiro ponto, vocês conhecem o nível de risco dos servidores mais críticos de vocês? Se vocês não conhecem, a Trend Micro, junto com a ADED, consegue gerar um relatório, entregar na mão de vocês, para que vocês tenham visibilidade desse risco. Isso vai ajudar muito vocês no dia a dia. Segundo ponto e os colaboradores? Pessoas são um dos pilares fundamentais para a segurança. Então, a gente tem uma campanha, chama Phishing Insight, onde a gente consegue, junto com o apoio de TI, segurança de TI, conscientizar os colaboradores do quanto eles podem ser a primeira porta de entrada para uma ameaça. Então, tudo isso aqui a gente consegue ajudar vocês amanhã, se vocês quiserem. Só entrar em contato comigo ou com o Rodrigo. Quando a gente fala de ajudar e apoiar estruturadamente por meio de projetos, primeiro, a gente pode blindar os riscos dos servidores e protegê-los. Segundo ponto, fundamental, visibilidade de computadores, rede, e-mail, para resposta de incidentes e identificação de ameaças. A gente tem uma tecnologia chamada XDR, que basicamente consegue dar todo o rastro do que um atacante faz dentro da infraestrutura de vocês relacionado a endpoints, servidores e e-mail, tá? E redes. Então, isso a longo prazo a gente consegue apoiar. E o terceiro ponto
consolidação de soluções de segurança. Então, vocês acabam tendo um ganho muito grande disso. A gente não consegue abordar isso por completo aqui, tá? Mas a nossa proposta é justamente de fazer um trabalho a 6 mãos. Trend Micro, Aded e vocês. Por que a gente contou tudo isso para vocês? Porque a Trend Micro tem uma larga experiência na área de saúde. Então, a gente tem um caso público aqui que a gente apoiou a ONG Obras Sociais Irmãs Dulce na proteção do ambiente deles. E o principal ponto, né? A gente não consegue citar todas as instituições de saúde que a gente protege no Brasil, mas eu garanto para vocês que são muitas, desde seguradoras, passando por hospitais, chegando a ONGs, assim como a gente tem uma larga experiência nos setores de indústria e saúde, tá, gente? Então, assim, falei sobre desafio, sobre um pouco de história da segurança da informação no ambiente de saúde, mas eu não posso deixar de citar para vocês que a Trend está presente em 9 das 10 maiores empresas globais. No Brasil, a gente está em 5 dos 7 maiores bancos. A empresa tem 30 anos de existência, mais de 6 mil colaboradores. Só no Brasil, a gente tem mais de 60 pessoas, né? E um ponto muito importante é, não conheço nenhum outro vendedor de segurança com a experiência que a gente tem, sendo classificado por diversos institutos de consultoria e de segurança da informação como líder em várias verticais diferentes. Então, a gente é considerado líder em proteção de endpoints de usuários, a gente é considerado líder em proteção de rede, a gente é considerado líder em ambiente de servidores e também em ambiente em cloud. A gente não falou nada disso aqui porque não era o foco da reunião. A gente poderia, eventualmente, explodir o tema e falar de proteção de ativos industriais, por exemplo. Muitos de vocês têm equipamentos que não podem ter um agente instalado, né? Não pode ter nada entrando dentro dali. Como que a gente protege? A gente tem solução para isso. Não cabe aqui no tema, mas a gente também tem uma área para proteção de IoT. E, puxa, essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês. O tema é extremamente amplo, extremamente atual. A LGPD, que vai ser citada aqui na sequência, ela é um componente fundamental para ajudar vocês nos desafios que vocês possuem, e a gente está disponível para aprofundar essa conversa o quanto ou quando vocês necessitarem. Agradeço muito aí vocês e estamos disponíveis para continuar trabalhando. Obrigado, pessoal. Rodrigo, com você. Nós que agradecemos também, Yuri. Excelente apresentação também. Ficou claro aí para nós tantos impactos de segurança, né, que esse ambiente realmente tem e como que a gente pode ajudar aqui. Muito obrigado. Passando para o próximo tema, vamos convidar agora o Dr. Cláudio Juliano. Ele é médico, mestre em informática em saúde pela Unicamp. Atualmente ele lidera a RIMS Analytics Latin América. É um prazer tê-lo aqui conosco. Ele vai falar para a gente sobre o tema LGPD para hospitais, desafios e recomendações na visão de quem conhece. Por favor, Dr. Cláudio, pode iniciar a apresentação. Obrigado aí a Aded e todo o time que está organizando esse webinar. Parabéns aí pela realização. Sempre é bom estar falando sobre isso nesses momentos que a gente precisa orientar, precisa compartilhar experiências, precisa compartilhar tecnologias e caminhos para que as instituições possam evoluir nessa sua jornada digital, só que tem que ser de maneira segura, né? Esse tema proteção de dados, LGPD, segurança da informação como um todo, ele sempre foi pauta das instituições de saúde, especialmente dos hospitais, tá? Então, sem dúvida que é um assunto muito pertinente, por isso que nós da Folks temos também trabalhado nesse segmento, ajudando algumas instituições de saúde, especialmente hospitais, a se preparar melhor para proteger o dado, né? Para proteger a informação do paciente, manter essa informação devidamente privada, liberando acesso àqueles que precisam ter acesso. Acho que tem aí um grande desafio, que é como a gente protege essa informação de maneira que ela não é espalhada, ela não é aberta a todos aqueles que
mesmo que por boa fé, não deveriam ter acesso àquela informação. E na área de saúde, pessoal, a área de saúde é uma área extremamente orientada a dados e informações. A gente não consegue atender o paciente se não tiver uma história deste paciente. A gente não consegue atender uma situação clínica se a gente não tiver o histórico desse paciente. Tá? Assim como para gerar toda a dinâmica de conta, né, faturamento, né, pesquisa clínica, tudo isso a gente está falando de dados. Aí, quando a gente fala em LGPD, sempre vem a questão assim, é dado sensível? Assim, na área de saúde, tudo é sensível, inclusive o dado. Né? Então, temos um desafio gigante para proteger esse dado na área de saúde, pela nossa dependência da informação para poder a operação assistencial acontecer, e uma dependência enorme da informação para melhorar a gestão da instituição. Ao mesmo tempo que a gente tem obrigações legais. A obrigação legal é cumprir a lei. LGPD, né, já foi falado aqui algumas coisas com meus colegas que me antecederam, mas eu queria dar uma ênfase para isso, para falar em recomendações de quem está no setor, eu vou usar muito a referência do manual da ANAP, está aqui projetado na tela. Tá? Esse manual da ANAP, ele é ótimo porque ele foi feito para hospitais. É um manual que está aberto no site da ANAP, tá? Que fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados, recomendações para hospitais. Tá? Então, é um documento que está bem estruturado, foi parte de um trabalho da ANAP nos grupos de tecnologia e que eles chamam também um outro grupo de legal regulatório. Então, é um guia que vocês podem usar. É um guia bem alto nível para falar algumas coisas, mas eu vou usar partes disso que está aí. Mas eu queria projetar isso para lembrar o seguinte, LGPD, o L é de quê? É de lei. E lei a gente não discute, a gente cumpre. Então, a LGPD veio para que as instituições e nós todos possamos cumpri-la. Mas ela também vem com excelentes boas práticas embutidas. Não é algo que a gente não deveria fazer, é algo que efetivamente nós sempre deveríamos ter feito. A LGPD só veio para dizer o seguinte, pessoal, tem que fazer, é obrigatório e mandatório, mas é algo que a gente já deveria ter protegido o dado, saber onde o dado está armazenado, evitar os incidentes de segurança que podem acontecer, né? Então, isso é o que é o primeiro ponto que eu quero destacar. Lei, a gente cumpre. Pode discutir no ambiente do legislativo? Pode, mas ela está em vigor. A lei está em vigor, entrou em agosto, né? Tem lá 1 ano para as coisas se acomodarem, mas já tem juiz multando empresas que não cumpriram a lei. Quer dizer, a lei está em vigor, o judiciário já pode usar a lei, mas ainda não tem uma fiscalização, porque a agência está ainda se organizando. Né? O setor de saúde está em acomodação. Né? Se você perguntar para 100 hospitais como eles estão preparados para a LGPD, se eles já estão preparados 100%, eu chuto que tem dos 100, 2 que vão dizer assim, estou preparado. Né? Os outros, vamos chutar também, 50%, aí já estou em 52%, estão dizendo o seguinte, estou me preparando, já fiz uma análise, já sei mais ou menos do que se trata, já estou andando. 48% vão dizer que não sabem nem o que é, né? Brincando, vão dizer que ainda não fizeram nada. Tá? Para entender melhor isso, nós da Folks, junto com a ADED, resolvemos fazer uma pesquisa muito simples. A Sônia, que é a Business Development da ADED, vai já apresentar para a gente um pouco já desse primeiro cenário, dessa pesquisa sobre LGPD, que é apenas uma pesquisa quase de intenções, né? Você vai se preparar, já fez alguma coisa, tem um DPO e tal, então daqui a pouco vocês também vão ver
o resultado preliminar dessa pesquisa. Mas aqui eu chutei alguns percentuais, não são baseados na pesquisa, mas é mais de entender a dinâmica dos nossos clientes hospitais, que são vários, que estão se preparando para a LGPD. Tá? E quando a gente fala em se preparar para a LGPD, que passos são esses? Né? O que a instituição precisa fazer, especialmente um hospital precisa fazer, para estar em conformidade com a LGPD? E o que é importante? Que isso também seja continuado. Nós também, Folks e ADED, estamos organizando um programa que vai organizar a conformidade contínua da instituição de saúde do hospital para a LGPD. Por que é um programa? Porque ele tem uma avaliação inicial clássica, como todo mundo tem feito, né, com conhecimento tecnológico, conhecimento de processo hospitalar e conhecimento jurídico. Quando você fala em LGPD num hospital, a gente tem que considerar esses três conhecimentos: o conhecimento tecnológico, o conhecimento do processo e conhecimento jurídico, para ter uma boa avaliação. É justamente esse programa que nós estamos concluindo a sua estruturação, e ele é um programa porque depois continua. A LGPD não é algo que se faz uma avaliação e acabou. Do tipo, avaliou, tem lá um 30% de conformidade, aí fez um monte de ajuste, está em 90 e poucos por cento de conformidade e acabou. De jeito nenhum. Isso precisa ser monitorado continuamente, atender às demandas. Por isso que tem um DPO, né, que é o Data Protection Officer. Ele vai continuamente lidar com as questões de proteção de dados. Né? Inclusive, vai responder a demandas que podem ser de como o dado é protegido, demandas do dono do dado, normalmente, no caso da área de saúde, do paciente, para que o dono do dado possa dizer: quero ter acesso à minha informação. Ou eu quero que você apague minha informação. E aí vem conflitos. Imagina só, um conflito que ocorre em relação a isso. O médico, o enfermeiro, tem que registrar o seu ato assistencial. É a obrigação legal dele, registrar o ato assistencial. Aí vem lá o paciente e diz: eu não quero que o meu dado seja armazenado, mas eu, médico, preciso registrar, até para me proteger. É parte da proteção legal do médico que ele registre o que fez. Então, por exemplo, o médico registra uma prescrição, diz lá, antibiótico 500 miligramas, de 8 em 8. E aí vem depois, uns 2 anos depois, o paciente vai dizer: não, senhor, pode apagar esse dado aí, eu não posso dar esse dado. Como é que fica a proteção legal do médico? Como é que ele vai apagar, o hospital, nesse meu exemplo, vai apagar uma prescrição que foi gerada pelo médico, foi administrado um medicamento para o paciente chega lá e diz: agora pode apagar. Então, tem muito pano para manga, gente. A discussão é longa, não há uma regulamentação ainda para esses casos que eu estou colocando, onde há um conflito entre uma coisa e outra. Tá? Então, o que é que eu tenho dito muito? A LGPD na área de saúde é algo complexo. Tá? Complexo. Não é um botequim da esquina que você anotou lá o seu CPF para tirar a notinha fiscal e depois você vai lá dizer: não, pode apagar esse meu CPF aí, que você não precisa do meu CPF, não. Tá? É diferente. Tá? Então, a ANAP, nesse manual aqui, ó, é muito interessante porque eles abordaram vários tópicos importantes. Primeiro, e isso é parte de um programa de conformidade também, a instituição tem que primeiro conhecer a temática. A instituição, quero dizer, os seus gestores precisam conhecer o que é proteção de dados. Qual a importância disso? Como fazer? O que é que diz a lei? Então, a instituição precisa investir tempo e organizar um treinamento para que esse gestor possa, de fato, saber do que se trata o assunto. Tá? Então, o manual da ANAP traz os conceitos sobre tudo isso, conceitos sobre privacidade, confidencialidade, segurança, etc. Depois fala, na parte de proteção de dados, um pouco do arcabouço jurídico legal.
vai falar da LGPD, as hipóteses de tratamento do dado, porque as hipóteses podem ser, inclusive, de legítimo interesse. Olha só, não tem nenhum documento que dê validade ou arcabouço jurídico legal para aquele dado ser coletado, mas tem o tal do legítimo interesse. Como é que isso é feito, né? E aí ele passa por isso, depois tem os chamados agentes de tratamento. Vou passar um slide que eu gostei desse documento também. E aí vem as oportunidades com uma série de recomendações da ANAP para isso, tá? Então, passando aqui, eu não vou passar pelos conceitos, até porque a Daniela já mostrou uma parte disso, nem vou falar de segurança da informação, porque também Yuri também já comentou. Eu vou falar um pouco mais sobre essa parte que está aqui, ó. Olha que também, aqui é uma temática interessante. Notificação compulsória. Certas doenças são notificação compulsória. É lei no Brasil que quando o paciente tem Covid, tem dengue, tem tuberculose, né, precisa ser notificado no SINAM, que é o Sistema de Notificação de Agravos. Tá? Então, é obrigatório. Então, vai enviar, compartilhar o dado com um terceiro, que no caso, este terceiro é o governo. Mas tem normativa legal, tem embasamento legal para isso? Né? Aí vem os agentes de tratamento, e eu gosto desse item aqui, especialmente do lado direito, porque do lado esquerdo fala aqui dos agentes, né? Aqui os agentes são tradicionais em todo lugar. Tem um titular do dado, tem um DPO, que é o encarregado do dado, tem um controlador, operador e tem agentes. Mas olha só na área de saúde, tem cenário A e cenário B. O hospital, ele coleta dado individual do paciente identificado, dado sensível, porque são dados de saúde, tal como diagnóstico, e ele tem, muitas vezes, que compartilhar esse dado com os terceiros. Que terceiros tradicionais se tem aqui? Um laboratório, que é um outsourcing, um call center, ou um centro de diagnóstico por imagem. Tanto se envia dado pessoal identificado, como se recebe dado identificado. Então, o hospital, ele compartilha dados muito frequentemente com empresas terceiras que prestam serviços. O mais tradicional são esses três aqui. Tá? O call center agenda um procedimento. Certo? Ao agendar um procedimento, como um exame, a operadora que está falando com você remotamente já tem um dado sensível na mão. Né? Você vai fazer um ultrassom transretal. Né? E aí? É um dado sensível. Para quê? Tá com se for um homem, é uma suspeita de um câncer de próstata. Né? Então, o procedimento realizado é um dado sensível, que é passado para o call center. O call center tem essa informação. Né? É um dado que precisa ser protegido. Qual o contrato que o hospital tem com o call center? Como proteger essa informação? Tá? Tem um laboratório que recebe a identificação do paciente e devolve o resultado do exame, dado ultrassensível. Né? E assim também para o diagnóstico por imagem. E o outro cenário também tem a ver hospital com hospital e com as operadoras. Nem está aqui, mas as operadoras de plano de saúde têm acesso, porque precisa pagar a conta. Né? Então, também é compartilhado. Se você vai olhar aqui as responsabilidades e obrigações, o manual é muito legal porque ele vai colocando por área, tá? Recomendações para a área jurídica, recomendações para a área assistencial e corpo clínico. Mas quer ver uma coisa? Super frequente, gente, super frequente, vocês sabem disso. Isso já até foi passado em alguns momentos aí. É compartilhar dado pelo WhatsApp. É o que eu mais tenho visto por aí. Muitos hospitais gerenciam seus protocolos clínicos assistenciais através do WhatsApp, com grupos de WhatsApp. Tá? Só que, além de compartilhar dado identificado, sensível, numa ferramenta que é facilmente vazada a informação, além disso, não tem contrato com Facebook, dono do WhatsApp. Portanto, é um terceiro que você divulga e transita dado numa ferramenta que você não tem contrato com eles. Além disso, normalmente, o hospital sequer gerencia os grupos do WhatsApp. Tem gente que já não trabalha mais no hospital e continua no grupo. É demitido, sai por qualquer motivo e continua lá no grupo, recebendo informações.
do giro de leitos, do protocolo clínico, da foto da lesão do paciente para ver se está recuperando aquela ferida de difícil recuperação. Bate foto, coloca no WhatsApp. É fácil, é simples, é muito bom, mas precisa ser protegido, precisa ser regulado isso, tá? Então, aqui ele separa, ó, em jurídico, assistencial, recursos humanos. Ele também faz muitas recomendações para a parte de tecnologia da informação, obviamente. A gestão de fornecedores, serviços de apoio médico, tá? Então, ele define bem claramente, no caso de um hospital, as recomendações que a instituição deve seguir por área. Tá? Para fechar, falando aqui um pouco mais sobre isso, eu queria destacar a importância de se fazer o mapeamento de dados. Né? O mapeamento de dados é uma atividade de avaliação importantíssima para a conformidade LGPD, e entender o fluxo do dado dentro do nosso hospital, ele é uma atividade complexa. Normalmente se faz isso manda um questionário para a área, e a área tem que responder o questionário em função da sua percepção de como são os processos de negócio. O gestor, normalmente, da área não tem essa capacidade para fazer isso. Então, muitas vezes, os mapeamentos de dados, a maioria das vezes, o mapeamento de dados está sendo delegado para um gestor de uma área que não tem expertise no assunto. Claro, ele conhece os seus processos de negócio, mas não tem muita habilidade ao fazer isso. Então, muita atenção no mapeamento de dados, porque é ali onde você vai avaliar por onde esse dado identificado está transitando. É onde você vai descobrir, por exemplo, que tem uma empresa terceira que, quando termina o procedimento médico, é um terceirizado, por exemplo, um instrumentador de UPME, vai lá e bate uma foto do prontuário para registrar o trabalho dele, na boa fé, hein? Mas bate foto do prontuário. Ele não podia fazer isso. Tá? Então, assim como, muitas vezes, outro dia eu estava num hospital que ele, no setor de relacionamento médico, eles vão compartilhar, estavam prestes a, eles iriam compartilhar a lista dos médicos com nome, telefone e e-mail para a concessionária de carros, porque a concessionária de carros fez uma tremenda promoção para os médicos comprarem com desconto. E aí pediram os dados, e o hospital disse, claro, né, vamos compartilhar, vai ser bom para o médico. Quem disse que o médico autorizou isso? Porque na LGPD, a gente tem que cuidar do dado do paciente e do dado dos colaboradores, dos médicos, dos enfermeiros, todo mundo. É pessoa também. Então, a gente também tem que cuidar disso. E eu sempre uso a expressão da boa-fé, porque a maior parte dos problemas de privacidade e confidencialidade acontecem na boa-fé, não acontecem na má-fé. Né? E você compartilha dado com um, com o outro, com o outro, com o outro, aquele quinto usa na má-fé. Tá? Então, muito cuidado no mapeamento de dados, uma atividade que a Focus tem realizado muito em revisar o processo operacional, assistencial, para que ele seja mais digital, e também olhando se este processo está aderente à LGPD, vendo o seu fluxo de dado, né? Com os processos de negócio, as oportunidades de melhoria, as identificações de compartilhamentos não autorizadas ou aquelas que são feitas na prática que falta uma cobertura jurídica legal. Então, mapeamento de dados, fundamental. Para fechar, pessoal, eu queria dizer que tem muita coisa, e o manual também fala sobre isso, né, vocês desenvolveram uma série de normas de segurança que já existem. É como eu falei bem no começo, a LGPD veio para dizer aquilo que a gente sempre deveria ter feito. Então, tem um monte de normas ISO, tá, que já podem ser aplicadas. A própria LGPD, nos seus capítulos, orientam isto. Tá? Tem aqui uma série de políticas que precisam ser revistas. Tem um outro manual de segurança da informação da ANAP também sobre essa questão. E aqui você vai olhar análise de vulnerabilidades, porque você também pode ter protegido todo o dado, mas ele tem uma brecha na sua rede Wi-Fi. Aí vem um cyberataque, rouba um dado, publica, também é falha de segurança, também é contra a LGPD. Então tem que olhar tudo isso, e aqui o que eu já falei de fluxos de dados
que são importantes. Termo de consentimento. Tem uma ilusão por aí que, como o paciente ele assina o termo de consentimento, a gente pode colocar em letras miúdas aqui um monte de coisa da LGPD. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. O paciente ele tem que ser esclarecido especificamente sobre a proteção de dados. Tá? Ele não posso ter um termo de consentimento informado geral que nas letras miúdas vão dizer assim, e o seu dado será acessado com quem a gente quiser e poderá compartilhar com quem a gente quiser. Você está de acordo? A LGPD tornou isso mais específico, né? Precisa mais claramente ele titular do dado, ele dono do dado, autorizar. E aí vem uma complexidade, porque muitas vezes ele pode dizer sim para uma parte do dado, não para outra parte do dado. Imagina, ele pode dar acesso a todo o histórico de saúde dele, mas ele não quer que o resultado de um exame laboratorial que mostra alguma doença, doença genética ou transmissível, ele não quer que os médicos saibam. É um direito dele. Mas como é que implementa isso na prática? Como é que o sistema de prontuário eletrônico vai embutir proteções e ocultar informações segmentadas? É um desafio tecnológico de como fazer isso. As soluções não estão preparadas para isso. As soluções de prontuário eletrônico, em geral, elas protegem por grandes blocos, né? Por exemplo, doutor Cláudio, você tem acesso aos exames laboratoriais, todos os exames laboratoriais. Você tem acesso à evolução, todas as evoluções. Então, poucos sistemas conseguem fazer essa segmentação, tá? Então, é muito importante que se consiga também discutir e proteger a instituição sobre esses pequenos detalhes. O termo de consentimento, ele ajuda muito, mas ele não resolve tudo. Então, uma recomendação que eu faço é olhem os seus termos de consentimento para talvez criar, inclusive, um termo de consentimento adicional sobre proteção de dados. Tá? Outra recomendação que eu faço, olhem os grupos de WhatsApp. Vejam onde estão esses grupos de WhatsApp. Quem é o dono do grupo? Faça uma revisão de quem está no grupo. Tá? Eu nem estou dizendo para parar de usar o WhatsApp, tá? Seria ideal usando ferramentas mais seguras. Mas se for impossível, revisem os grupos, gerenciem os grupos, deem celulares corporativos para aquelas pessoas que precisam dos celulares para trabalhar na operação da instituição. E, por último, também revisem os perfis de acesso. Tá? Os perfis de acesso ao prontuário estão muito poluídos. Né? Às vezes você tem gente lá do setor de cadastro olhando o prontuário paciente. Para quê? Porque o perfil dele, por um motivozinho que precisava olhar qual era o procedimento, ele acabou com acesso a todo. Não. Restringam os perfis de acesso. Façam uma revisão imediatamente de todos os perfis de acesso. Outra providência imediata. Treinem suas equipes sobre segurança da informação. Treinem suas equipes sobre proteção de dados. Seus médicos, seus enfermeiros, nutricionistas, auxiliares administrativos. Façam isso por EAD. Treinem todo mundo, para que pelo menos já vai criando a ideia de ter isso já sob controle. Então, pessoal, é muito o que fazer. Tá? E eu resumi aqui essas recomendações. Revise os seus termos de consentimento imediatamente. Seus perfis de acesso, façam uma limpeza nisso. Tá? Limpe os grupos de WhatsApp e treinem suas equipes. Tá? Acho que, independentemente de um plano grande da LGPD, fazendo isso, vocês já vão ter um trabalho adequado para isso. Eu queria terminar convidando vocês também para, mesmo pós-evento, né, responderem à pesquisa. Né? A Sônia vai mostrar um pouquinho disso, mas a pesquisa nos ajuda e depois a gente distribui os resultados de maneira não identificada, lógico, né? Estou falando da LGPD, de maneira não identificada, tá? Até porque na pesquisa a gente também não identifica, tá? O que é muito bom,
de maneira que vocês vão ter uma participação e ver como que seus pares Brasil afora estão se preparando para a LGPD, tá? Então é isso, pessoal. O assunto é vasto, é lei, tem que cumprir, né? Tem muito o que fazer. A gente, Folks Adelig, também estamos nos organizando para oferecer para vocês um programa de conformidade LGPD e a gente está aqui à disposição. Meu e-mail é claudio@folks.la, folks.la, tá? Eu estou disponível para a gente interagir depois também e vamos estar aqui no bate-papo nesse webinar, ok? Obrigado e até já. Muito obrigado, Dr. Cláudio. Excelente aí palestra também, excelente apresentação. Ficou muito claro aí para nós, situações até simples do dia a dia, né? Como realmente vão mudar aí com a LGPD, né? Todo cuidado é pouco. Agora, queremos incentivar todos, né, como falamos no início, você tem aí o botão perguntas e respostas, mande sua pergunta, no final aqui a gente vai interagir aí com os 3 palestrantes e a gente vai fazer sua pergunta para eles, tá bom? Não deixem aí de colocar sua pergunta escrita. Quero convidar agora, por favor, a Sônia Poloni, que é BDM de saúde aqui na ADED, ela que está, inclusive, liderando aquele programa ADED Health Transformation, que eu citei no início. Ela vai fazer, então, agora a apresentação do resultado da pesquisa LGPD nos hospitais. Sônia, por favor. Só abrir o áudio da Sônia, por favor, pessoal. Seu áudio está aberto, Sônia, por favor. Eu não estou ouvindo a Sônia. Sônia, acho que aconteceu alguma coisa no seu áudio aí. No sistema ele estava aberto, nós fechamos e vamos abrir novamente. Me ouve? Agora sim, por favor, pode dar seguimento. Muito bem. Bom dia a todos. Vou compartilhar o resultado parcial da pesquisa LGPD nos hospitais. Pesquisa essa que está sendo feita em parceria com a Folks e com a ABCIS. Eu digo resultado parcial, a pesquisa foi ao ar no dia 26 de outubro e permanecerá até dia 31 de novembro. Então, nós vamos compartilhar aqui o resultado coletado até o momento. Tá? É uma pesquisa de âmbito nacional, aberta para todos os hospitais a nível Brasil. Nós tivemos 81 respondentes até agora. E depois, como o Dr. Cláudio comentou, a gente vai ter prazer em compartilhar com todos vocês o resultado completo da pesquisa. Então, a primeira questão que estava sendo colocada era se o hospital já havia realizado o mapeamento de dados, fluxos e processos. E aí, chama a atenção que ainda 30% dos respondentes disseram que não, que ainda não foi iniciado esse mapeamento dos dados sensíveis, 36% estão em andamento e 1/3 responderam que sim, né, que essa primeira etapa, digamos assim, já foi concluída pelo hospital. A segunda questão era se já havia sido realizado o inventário e a classificação de dados pessoais e sensíveis, ou seja, o que daquele mapeamento de dados é dado sensível. E aí, novamente, aqui, chama a atenção que 1/3 dos respondentes ainda não tem essa visão clara do fluxo de dados dentro da instituição, bem como onde estão localizados esses dados sensíveis. 36% está, nesse momento, realizando esse trabalho. A terceira questão, se já havia sido realizada a análise de riscos de segurança da informação no que diz respeito à TI, né, proteção de rede, dos dispositivos. E aí aqui a gente vê que
apenas 20% das instituições ainda não olharam para essa camada de TI, enquanto que 46%, ou seja, quase metade, já fizeram essa etapa, já concluíram essa etapa. Então, dá a impressão, né, se você faz uma análise do resultado até aqui, que foi mais tendencioso as instituições começarem olhando pela proteção da informação e pela segurança dos dados, pelo viés da tecnologia, do que fazer esse mapeamento do fluxo do dado dentro da instituição e identificar o que é dado sensível ou não. A quarta questão era se o hospital, se a instituição já tem um encarregado de dados, né, o que está sendo chamado de DPO, designado para essa frente de trabalho, e aí nós tivemos aqui sim, 44%, e não, né, predominante aqui, com 55%, ou seja, devem ser iniciativas ainda, talvez, distribuídas na instituição e frentes de trabalho paralelas, né, provavelmente envolvendo o jurídico do hospital, a área de tecnologia e talvez alguma outra área. Aqui a pergunta era se o hospital já possui um comitê de privacidade de dados, ou seja, para tratar essa questão da LGPD e afins. E aí a gente vê que menos da metade, 46% responderam que sim, e mais da metade, 53%, responderam que não, que ainda não há um comitê multidisciplinar dedicado a olhar e tratar e estudar essa questão da privacidade de dados da instituição de saúde. A sexta pergunta era se a equipe da instituição já havia sido treinada sobre segurança e proteção de dados, né, como o Dr. Cláudio comentou, e aí aqui chama a atenção que 73% responderam que não, que ainda as equipes não foram treinadas no que se refere à segurança e proteção de dados. Então, o que leva ao entendimento de que o tema LGPD ainda não está bem difundido dentro da instituição. Apenas 26% responderam que sim, que as equipes já foram treinadas. E aí aqui a pergunta era, quais das soluções de segurança abaixo, né, você acredita que será mais importante para o hospital se enquadrar na LGPD, olhando um pouco mais para a tecnologia. E aí nós tínhamos aqui algumas opções que iriam desde uma camada mais simples de proteção até uma camada mais avançada, né, mais sofisticada de proteção de dado, inclusive contra ataques avançados. E aí chama a atenção que 60% dos respondentes disseram que todas as soluções eles acreditam serem necessárias para, de fato, ter uma proteção e uma segurança dos dados sensíveis transitados dentro da instituição de saúde. Em segundo, chama a atenção aqui, com 10%, né, a parte da criptografia dos dados, que muitos responderam que acredita que seja suficiente para assegurar a segurança do dado da instituição de saúde. E aqui, por último, nós perguntávamos qual era a posição do respondente, né? E nós tivemos aqui 43% ocupam uma posição gerencial nas instituições de saúde, depois coordenação com 20% e diretoria também tivemos aí uma participação de 20%. E analistas respondentes à pesquisa com 16%. Novamente, essa pesquisa estará no ar até o dia 31/11, está sendo aí amplamente divulgada, né, pela Folks, pela ABCIS, que são os nossos apoiadores oficiais aí da pesquisa, e ao término, então, deve-se ser
compartilhado o resultado com todo o mercado de saúde, com todos os hospitais no Brasil, e os participantes desse webinar que tiveram a oportunidade de ter acesso a esse resultado preliminar da pesquisa, naturalmente que vão receber aí o resultado consolidado da pesquisa. Basicamente era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Rodrigo? Muito obrigado, Sônia, por compartilhar conosco aí os resultados da pesquisa, excelente. Vimos aí dados importantes e bem relevantes também. Então agora queremos abrir aqui para uma sondagem final, pedir para a organização soltar a sondagem para a gente. São perguntas aqui em relação ao tema do que foi falado, ok? E aí pedimos a contribuição de vocês que possam nos ajudar aí nessa pesquisa final. E além disso, queremos agora abrir para perguntas, né? Então, ao lado direito aí da tela, logo abaixo, você tem um botão aí participantes. Então, dentro de participantes, lá embaixo do lado direito tem um botão de uma mão, que você pode clicar ali caso queira fazer a sua pergunta ao vivo, você estará levantando a mão de forma virtual, e aí a gente abre apenas o seu áudio, né? Não precisamos abrir o vídeo, e você pode também fazer a sua pergunta ao vivo. E também pode mandar a sua pergunta de forma escrita no botão Perguntas e Respostas. A gente também vai responder aqui com cada palestrante a partir de agora, ok? Agradecemos aí e incentivamos que você faça a sua interação conosco no evento. Temos, inclusive, uma primeira pergunta no chat, que nós já faremos aqui, eu acredito que seja aqui para o Dr. Cláudio. O setor privado está iniciando a sua preparação para a LGPD. Como está a adequação dos setores públicos para atender a lei? Aí ele colocou aqui exemplos, secretarias de saúde, DataSUS e etc. Dr. Cláudio, poderia nos ajudar aí com essa pergunta? Olha, certamente estão mais atrasados pelas deficiências próprias que tem o setor público nos aspectos de gestão e disponibilidade de recursos, porque fazer todo esse trabalho de conformidade LGPD custa, né? Custa tempo, custa dinheiro, custa a implementação de tecnologias, e o setor público tem mais dificuldades de fazer isso do que o setor privado, né? Esse é o primeiro ponto. Acho que tem um outro ponto, que a lei não faz distinção entre público e privado, é a obrigação de todos manter esse dado protegido, né? Então, o setor público está atrasado em relação a isso, na área de saúde em especial. Por outro lado, o DataSUS, né, tem cuidado muito bem nesta atual gestão da estratégia de saúde digital do país, tá? Um dos pontos fundamentais desta estratégia é a parte de segurança e privacidade da informação. Então, este plano do governo está resolvendo várias coisas, tais como interoperabilidade e outras mais, e também tem um pilar da privacidade e confidencialidade. Então, acho que a coisa vai se resolver porque o Ministério está atento a esses tópicos. Vocês podem até perceber pelas últimas portarias, como a portaria de telemedicina, que foi colocada, depois a lei também de telemedicina, já falava de termo de consentimento informado, a própria portaria do Ministério sobre isso é explícita em dizer que deve haver um termo de consentimento para telemedicina. Então, o governo está atento e as coisas vão melhorar, tenho certeza disso. Muito obrigado, Dr. Cláudio Liano. Excelente. Agradecemos aí o Alexandro Lima, que fez essa pergunta para nós no chat. Obrigado, Alexandro, pela sua interação aí no evento. Temos uma outra pergunta aqui também. Queria pedir ajuda aí. Essa aqui é para a Daniela, que fez a primeira apresentação. Consigo proteger ambientes críticos de bancos de dados com Vim, como Oracle ou SQL? Daniela, poderia, por favor, nos ajudar com essa pergunta? Claro, sim. Consegue sim fazer a proteção de Oracle e SQL de forma totalmente nativa e integrada com Vim, como inclusive outras aplicações, tá? Como, por exemplo, SAP HANA e a partir da versão 11 também o SAP. Excelente, muito obrigado. Está aí respondida mais uma pergunta. Temos uma aqui agora para o Yuri. Yuri, você comentou brevemente sobre equipamentos hospitalares que rodam sistemas legados, que pode ser um risco.
Qual a melhor arquitetura de segurança para lidar com isso? Yuri, por favor. Bom, Rodrigo, tem alguns recursos, algumas soluções que são é o famoso jeitinho, é o workaround para lidar com esse tipo de cenário, que é geralmente o que muitas das organizações fazem, que é isolar ela numa rede e tal. A gente não considera isso efetivo. A TrendMicro tem uma solução que chama Deep Security, que é super recomendada, das mais usadas, que ela consegue blindar no endpoint, mesmo um ativo, seja de 15 anos atrás, está rodando o Windows 2003, já não é suportado pela Microsoft. A gente entra com um agente, ele consegue listar todas as vulnerabilidades desse servidor e proteger em nível de host. Então, aquela estação ela não fica vulnerável. Essa é a forma mais elegante e a mais recomendada de se blindar esse tipo de exposição, Rodrigo. Obrigado, Yuri. Muito bem respondido aí também. Excelente. Doutor Cláudio, temos mais uma pergunta aqui, por favor. Sou responsável por segurança aqui no hospital. Por onde devo começar o processo de adequação à LGPD? Por favor, doutor Cláudio. Bom, comentei isso no finalzinho, acho que tem coisas que estão na sua mão para fazer, né? Que pode ser feito independentemente de ter apoio externo ou não. Então, a primeira coisa é essa revisão dos perfis de acesso. Pega lá o seu sistema de prontuário, revisa todos os perfis de acesso para garantir que tem os acessos que precisam ter. Né? Aqueles que não precisam ter acesso a prontuário, tem que tirar. Né? E depois observar a associação do perfil ao usuário. Ou seja, o que eu estou recomendando é restringir o acesso só para aquilo que é mandatório. Isso é essencial. A outra é, revisa seus grupos de WhatsApp, convida todos os seus gestores, pessoal, vamos limpar isso daqui. Né? Reinicia o grupo, faz qualquer coisa para limpar o WhatsApp. Não estou dizendo deixar de usar, mas limpar isso. Né? E a outra coisa é treinar. Você viu pela pesquisa aí que a Sônia mostrou, mais de 70% não treinou, nunca treinou ninguém de segurança da informação. E eu tenho certeza que quase 100% das instituições têm alguma política de segurança da informação. Então, treine esse pessoal. Então, revisa o WhatsApp, restringe o acesso, treina todo mundo. São coisas que vocês podem fazer já. Fazer mapeamento de dados é mais complexo. Acho que você precisa de apoio e aí demora um pouco mais. Perfeito, doutor Cláudio. Excelente, muito obrigado. Temos uma outra pergunta aqui para a Daniela, por favor. Queria só, inclusive, pedir novamente, né, só reforçar, temos aí uma sondagem em paralelo acontecendo, né? Ela aparece no canto direito aí da tela de vocês. Por favor, pedimos a ajuda de vocês, puderem contribuir com a sua resposta, vai ser muito importante para a gente aqui no final do evento, tá bom? Uma pergunta para a Daniela, por favor. Hoje tenho alguns processos regulatórios de compliance no hospital e preciso apresentar garantia dos dados do backup. O VIM pode me ajudar com relatórios ou conformidade dos meus backups? Por favor, Daniela. Pode sim. O VIM tem uma funcionalidade que faz de forma automatizada testes de validação dos backups. Então, sem necessidade de interação humana, 100% desses backups são testados e aí você recebe um relatório de auditoria justamente dizendo que aqueles backups foram testados. E aí, quando eu falo backup testado, é VM, aplicação, sistema operacional, que realmente são ligados e testados. E aí você recebe esse relatório dizendo que foi feito com sucesso. E a garantia que você tem que numa necessidade de restore, você vai conseguir acessar aquela informação de forma íntegra. Da mesma forma, se tiver algum tipo de problema com aquele seu dado, o VIM vai identificar, vai te notificar de que existe um erro, um problema para que você possa tomar uma ação preventiva. Excelente, muito obrigado. Imagina. Temos aqui uma pergunta, acredito que essa aqui seja para o Yuri, né? Está citando aqui o nome da Trend. Recentemente houve ataques de ransomware a hospitais nos Estados Unidos. A Trend utiliza essas informações para proteger hospitais em outras regiões, como o Brasil, por exemplo? Tivemos ataques aqui, inclusive, né? Por favor, Yuri. Uma ótima pergunta, Rodrigo. A Trend ela tem diversas iniciativas, né? Nós somos uma empresa que temos, só para a área de pesquisa e desenvolvimento, mais de 2.000 colaboradores diretos e indiretos, né? Então, a gente tem pesquisadores espalhados pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil.
justamente para coletar, identificar e armazenar essas informações e compartilhar por meio de uma rede de inteligência que a gente tem. A gente tem algumas parcerias que a gente faz com algumas instituições não governamentais ligadas à cibersegurança, e essa inteligência, naturalmente, a gente compartilha. O principal órgão que a gente tem é o ZDI, que é o Zero Day Initiative, que é a organização mundial que mais identifica vulnerabilidades e ameaças no mundo. Não tem nenhuma outra instituição, nem Google, nem outro vendedor de segurança que identifica tanta ameaça. E sim, elas são compartilhadas, elas muitas vezes são criadas. Essa informação quando ela chega para o ZDI, ele notifica o fabricante da vulnerabilidade e já começa a construir. Depois de um dia, já tem vacina que entra em umas soluções de rede nossa para proteger. Então, a gente compartilha essas informações entre a nossa rede. Excelente, né? Vira até uma rede de colaboração, por assim dizer, né? Muito bom. Temos aqui uma pergunta também, agradecer aqui o Renato Rosalino também interagindo conosco. A indicação do DPO, seja colaborador ou terceiro, deve ser registrada na ANPD? Pedi para o Dr. Cláudio responder essa, por favor. Olha, eu não tenho segurança dessa informação para te responder, tá? Até porque a agência acabou de ser nominado, né, algumas comissões que vão fazer parte da agência, a sua diretoria. Então, a agência ainda está se estruturando, tá? Mas eu acho que a partir disso é que vai ser possível fazer isso, ou talvez não seja necessário, né? Porque é mais uma questão de um papel e uma responsabilidade do que algo legítimo disso. Porque o DPO pode ser um funcionário, um colaborador, pode ser um terceiro, inclusive. Tá? É previsto na lei que possa ter um DPO contratado pela instituição. Então, isso ainda vai se acomodar e vai ter o regulamento específico sobre isso. Perfeito, Dr. Cláudio. Obrigado. Obrigado também, Renato Rosalino, pela interação aqui. Tudo bem, deixa eu dar uma última olhada aqui nas perguntas. Acho que todas foram respondidas. Conseguimos aqui, estamos dentro do tempo da agenda, né? Isso é ótimo que a gente consegue responder ao vivo aqui todas as perguntas de vocês. Muito bem, queremos agradecer a presença de todos, pedir aí que só, por favor, terminem a sondagem, para a gente é muito importante as respostas de vocês ao tema que foi falado aqui. Quero novamente agradecer ao Dr. Cláudio Juliano pela excelente apresentação, Yuri, excelente abordagem aí de segurança, agradecer também a Daniela, iniciou aí com uma excelente apresentação para a gente também, sobre Cloud e Data Management, né? Então, importantes aspectos aí que com certeza para o ambiente hospitalar farão toda a diferença e como foi aqui o foco do evento, na questão da segurança, na questão da LGPD, são todos assuntos que com certeza causam grandes impactos para vocês. Agradecemos a presença de todos, estaremos aqui por mais alguns minutos, respondendo aqui alguma pergunta até de forma escrita, se precisar a gente responde depois para vocês, tá bom? Excelente evento, pessoal. Muito obrigado pela ajuda de todos e principalmente aos convidados. Agradecemos muito a sua participação conosco aqui hoje e com certeza serão convidados para eventos futuros. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Cuidem-se. Um abraço.